Ele foi um dos pioneiros do crescente mercado de investidores brasileiros com aplicação no exterior. Em 2018, Roberto Lee fundou a corretora Avenue, hoje com mais de 800 mil clientes e 4 bilhões de dólares sob gestão. Em 2022, o Banco Itaú comprou 35% da Avenue por mais de 500 milhões de reais. E o maior banco privado do país vai chegar a 50,1% da Avenue daqui a 2 anos. Nosso convidado no Show Business de hoje é Roberto Lee, CEO e fundador da Avenue. Muito obrigado pela presença em nosso estúdio, Lee. Lee, você já montou 3 corretoras. E todas essas 3 corretoras são consideradas de grande sucesso no setor financeiro brasileiro. O que precisa fazer para fazer sucesso no mundo dos negócios financeiros? Bruno, primeiro, obrigado pelo convite de estar aqui. Esse programa que acho que faz parte da cultura empreendedora brasileira, né? E vou confessar que eu acho essa fase, Bruno, super divertida aqui, mais despojada. Assim, a Avenue é a minha terceira empresa, né? Então, eu acho que sucesso tem a ver com acreditar muito no que você faz, né? Entender o negócio e construir algo a favor da sociedade, né? Resolvendo um problema com um propósito muito claro. E acho que o desenrolar de crescimento tem a ver com a dedicação, né? Uma consequência do seu dia a dia, com paixão, com vontade de construir, trazer as pessoas corretas. Para mim, empreender é uma palavra nova, não faz parte do meu vocabulário, embora tenha feito isso ao longo da minha vida inteira. Eu não sinto. Você sempre empreendeu? Sempre empreendi, mas para mim é um trabalho como qualquer outro, né? Para mim é meu dia a dia. Mas está no seu DNA, é isso? Talvez sim, talvez sim. Mas você é difícil falar disso porque você acha que você nasceu com isso, você veio com uma educação de casa, com seus pais, de empreender mesmo, ou você, por exemplo, saiu da faculdade, você é formado em administração de empresas e falou, não, eu vou sair da faculdade e vou empreender. Como é que foi esse teu início aí como empreendedor? Não, eu fui uma criança que já sabia que ia trabalhar no mercado financeiro pelos passos do meu pai. Meu pai tinha corretora também. Então eu cresci nesse mundo de pregão, mundo de ações, né? E eu já tinha isso meio natural na minha vida. Quando eu fui trabalhar, entrei na faculdade, fui fazer meu primeiro estágio, eu me apaixonei mais ainda pelo mercado financeiro, mas eu descobri algumas frustrações também, né? De como aquele mercado, que na época era Viva Voz, né? Tinha pregão. Que era o pregão mesmo, né? O pregão Viva Voz ali, sim. A turma no floor, né? Que, embora muito plástico, né? Muito bonito de ver de fora, era super ineficiente. É mesmo? Muito ineficiente. E eu acho que ali, naquele primeiro momento, muito garoto, eu descobri ali que, poxa, tem problemas para resolver. Que tipo de problemas? Problemas de escala. E eu dei uma sorte na minha vida, porque quando eu comecei a trabalhar era quando a internet começou a ficar mais comercial no Brasil, lá para 97. E ali, combinar um mercado que precisa de escala, né, com muito valor financeiro, com a chegada de internet, ficou claro, assim, tem um problema para resolver, né, e a automação vai ser a solução. E eu faço isso a vida inteira. Então, para mim, a Avenue, a Clear e a Win, minha primeira empresa, é mais ou menos a mesma empresa, é uma coisa da minha mesma trajetória. Que é uma coisa natural que foi da tua trajetória. Sim, assim, resolver problemas de investimento através de automação, através de digitalização, de educação financeira. Agora, a Avenue, como eu apresentei você, ela é muito focada no investimento fora do Brasil. Quando que você sentiu que o brasileiro investidor mesmo, ele tinha, de certa forma, aí, dificuldade de investir ou talvez até preconceito? Uhum. Eu acho que a gente viu um problema de um outro lado, Bruno, na verdade. Acho que seria muito legal falar que foi uma ideia out of the blue, né? Mas quando a gente estava... O mercado de investimentos no Brasil floresceu do jeito que a gente conhece hoje, muito de 15 anos para cá. Foi quando os brasileiros descobriram, né? Saíram dos investimentos muito básicos, né? Poupança, CDBs, para outros instrumentos de investimento, fundos de investimento, ativos de renda fixa, ações.
E quando a gente viu esse mercado florescer demais, que foi assim, após o juro começar a cair no Brasil, a gente descobriu lá para 2016 e 2017 que o Brasil não comporta... O Brasil é um país muito grande, né? Não é um país rico, mas tem muito dinheiro, né, dado o tamanho dele. E a economia, o mercado de capitais brasileiro não comporta tanto dinheiro quando o juro cai. Então lá para 2016 e 2017 ficou meio claro para a gente de que assim, ó, o próximo passo da evolução do mercado financeiro, que já saiu da poupança, que já saiu do CDB para investir em outros instrumentos, é no internacional. Então tem a ver com a evolução da jornada da indústria financeira de investimentos para pessoas físicas. Então lá para 2016, 2017, acho que ficou claro para todo mundo, uma carteira moderna de investimentos não vai mais caber dentro do Brasil. Estamos 20 anos atrasados se a gente comparar nossa economia com pares, com países que mais ou menos têm o mesmo desenvolvimento econômico, e chegou a hora de quebrar as barreiras, de conectar o brasileiro com o mundo e expandir a infraestrutura brasileira para fora. Qual que é essa diferença? Você está comparando o Brasil com outros países, né? Você tem números para nos mostrar? Tem, eu acho que a gente pode comparar Brasil com Chile, Brasil com alguns países da Europa, Portugal, Espanha, né? Onde a penetração internacional, assim, a quantidade de investimentos que a população faz fora do país, era os 30%, de 25% a 30%. A gente aqui no Brasil está próximo do zero. Zero? Próximo do zero, né? Os dados nunca são muito... As estatísticas não são muito claras, né? Mas a gente deve estar em torno de 0,5%. Quer dizer, o crescimento... Mas, assim, zero até me surpreende, porque... Bom, o que justifica um valor tão baixo aí? É o medo das pessoas ainda? Não, é baixa maturidade de investimentos no país, fruto de muitos anos de juros muito altos. Né? Juros muito altos jogam as pessoas para um investimento muito simples. Né? A renda fixa, a poupança... O juro lá acima de 10, até a poupança funciona, a gente fala. Sim. Né? Quando o juro começa a cair, você faz essa jornada para fora. E demorou muito para a economia brasileira ver o juro cair. Né? E na hora que cai, a gente começa a descobrir esses outros ambientes. Então, pela primeira vez, os brasileiros estão entendendo que investir no exterior é uma jornada natural. Vou te falar uma coisa. Quando a gente começou a pesquisar, né, como introduzir o investimento, a ideia do investimento internacional para o brasileiro, a gente se deparou com alguns desafios, muito além de tecnologia, muito além de custos de instituição financeira. Sabe qual que era? Qual? No imaginário popular, investir no exterior beirava a ilegalidade. Né? Quando você perguntava assim, para o público geral, por que as pessoas têm dinheiro fora? A resposta era, caixa 2. Não, sim. Por isso que eu falei do preconceito. Por isso que eu fiz aquela pergunta lá do preconceito, né? Porque eu acho que tinha essa ideia mesmo assim, é alguma falcatrua que o cara tá mandando dinheiro para fora. Tinha essa ideia, né? Tinha. E talvez, não sei ainda se não tem essa ideia ainda. Não sei se está tendo uma evolução. Eu acho que evoluiu muito, né? Porque na hora que você traz, acho que é mais do que educação financeira, é conhecimento, né? E encaixa uma resposta óbvia para a evolução da indústria, né? De que o mundo inteiro investe fora, você pode ter acesso a investimento nas maiores empresas de tecnologia, no mercado mais seguro do mundo, ativos de renda fixa. Isso entra como natural e as pessoas descobrem isso. Assim como descobriram que elas poderiam investir fora da poupança de uma maneira muito segura. 20 anos atrás, você falava assim, vamos investir fora da poupança, né, em outros produtos, que eles soavam uma coisa ultra arriscada, sim, não é? Então, e eu acho que depois dessa jornada de descoberta, chegou a hora de descobrir o internacional. Então, como que a gente faz isso? Como que a gente apresenta o internacional? Primeiro, você mostra todo o tamanho dele, né? Como ele pode proteger a poupança nacional e como ele pode modernizar toda uma indústria de investimentos. Eu acho que hoje a gente já saiu desse imaginário de que investir fora do país é algo irregular, para chegar no momento onde, investindo fora do Brasil, é onde a gente consegue, em moeda forte, diversificar nosso patrimônio, proteger nosso poder de compra de forma global. É isso que eu ia perguntar para você. Qual é o momento hoje do investidor que investe fora? Ele vai atrás das ações das gigantes de tecnologia. Você está falando de proteção do patrimônio também. Sim. Qual que é o momento atual? Hoje, na Avenue, 80% do que a gente capta vai para renda fixa. Para renda fixa. Olha, e isso quer dizer maturidade. Ou seja, de certa forma, a proteção do patrimônio. Olha que interessante. Nos primeiros meses da companhia, acho que nos primeiros anos da Avenue, a grande procura era por renda variável, era por ações. Isso quer dizer que
Ações das maiores, das gigantes. Das maiores. Tá. Mas qual dinheiro o brasileiro direciona a renda variável? Aquele pedacinho do dinheiro dele que ele pode perder, né? Então é um dinheiro de risco com muito menos valor nominal, um share of wallet bem menor e um público geralmente bem mais jovem, né? Na hora que o brasileiro também descobre que você no mercado internacional não só acessa as alternativas de renda variável, mas principalmente as alternativas de renda fixa que vão proteger o patrimônio da sua família, aquele dinheiro que você não pode perder e que você precisa perpetuar, né? O fluxo muda. Então, os perfis do cliente mudam, fica um cliente um pouco mais velho, com um pouco mais de bolsa, um pouco mais de consciência financeira, né? E ele manda nominalmente uma parte maior da carteira de investimento deles, uma parte mais estrutural da poupança. A renda variável ela é mais tática, né? Ela vem e vai, ela muda de um lado para o outro. A renda fixa, principalmente para o brasileiro, né? Ela é mais estrutural, ela enraiza e perpetua dentro do portfólio do investidor. E qual que é o tamanho desse mercado, Li? Bom, ele vem do zero, né? Mas a gente acredita que ao longo... Não, mas em valor mesmo. Eu já vi declarações suas aí que pode chegar a... R$1 trilhão. R$1 trilhão ao longo da próxima década. Nos próximos... você tem... Em 10 anos. Você em 10 anos. Tá. Em 10 anos você tem aceleradores e desaceleradores disso. Tá. Né? Então, um juro mais baixo, como a gente vai ver esse ciclo acontecendo, ele tende a acelerar este movimento. Tá. O dólar apreciando, desapreciando, acelera e desacelera também. Mas é uma trajetória que já está dada. Tá. Né? É meio irreversível. É irreversível. É o caminho do mercado financeiro hoje brasileiro. E eu acho que, como indústria, assim como as plataformas de investimento que não se abriram, aquelas que vendiam só os produtos próprios, né, se tornaram irrelevantes, as plataformas de investimento que não tiverem componente internacional de forma madura e nativa vão ter uma oferta quase que irrelevante também. Você fala isso porque, na verdade, você já passou por algumas instituições, né? Você, além de ter empreendido, criado 3 corretoras, você já foi da XP, quando a XP comprou a Clear. Como é que você observa, desde que você saiu da faculdade, desde que você saiu lá do pregão, essa revolução que atingiu o setor financeiro, especialmente o setor financeiro brasileiro? Porque o Brasil, eu até defino nos meus programas de negócio aqui da Jovem Pan, o Brasil virou uma fábrica de fintechs, né? Você tem fintech, de todos os gostos, de todos os perfis. Você tem fintechs grandes, né? O caso do Nubank, e você tem as customizadas. Como é que, para você, um administrador de empresas que sempre trabalhou no setor financeiro e viu essa revolução que o setor passou? O mercado brasileiro é uma delícia para você empreender, né? E o brasileiro é muito empreendedor. Só que você combina um mercado gigante e muito ineficiente em vários pontos. Até o berço do empreendedor, né? É uma delícia você empreender. São as dores que você fala, né? São dores que, às vezes, por mais que sejam pequenas, elas são pequenas na intensidade, elas são muito grandes no mercado. Então, qualquer dorzinha que você, no Brasil, no mercado estadual, resolve, você tende a criar coisas grandes. E eu acho que abre também espaço para muita experimentação, né? Agora, o Brasil traz desafios também, né? Você passar arrebentação aqui, né, você ganhar massa crítica para ter uma empresa relevante dentro do mercado é mais difícil. Quais são os grandes desafios para o empreendedor aqui? Escalar. E porque a escala, o mercado brasileiro, para você escalar, você precisa ter muito volume. Agora, volume você não faz só com quantidade de clientes, você faz com muita infraestrutura também, né? Então, como você cria reputação, você cria um ecossistema em volta de você a ponto de criar confiança no cliente. O brasileiro é muito desconfiado, principalmente quando o assunto é dinheiro, né? Então, acho que o empreendedor, no mundo de finanças, tem a missão, como empresa, né, de criar todos os dias confiança no cliente final. E você não faz isso só com o seu produto, você faz isso com a sua postura, você faz isso com a sua transparência, com a sua visão de mundo. Eu acho que esse é o grande desafio do empreendedor. Então, a gente vê muita fintech no Brasil, poucas conseguem passar arrebentação. Li, o que é um bom investidor para você? Você diz na Avenue? Pode ser na Avenue. Não, na verdade, como um todo mesmo. Sim, eu vou falar um investidor que a gente recebeu como investidores na nossa companhia. São várias fases, né? Eu estava falando essa coisa sobre confiança, sobre trust. É que a primeira
Quando a gente foi apresentar a Avenue ao mercado, a ideia de você fazer investimentos internacionais, a gente precisava de muita reputação, né? Não é da boca de qualquer um que isso pode sair, ainda mais uma empresa que estava acabando de ser fundada. Então, para a gente foi muito importante contar com o investimento de indivíduos que tiveram altíssima contribuição no sistema financeiro brasileiro, na construção do sistema financeiro. Então, a gente convidou ali nessa primeira fase da empresa indivíduos que eram ex que trabalhavam na regulação ou na construção de grandes instituições financeiras, nos bastidores, para que a gente pudesse, dentro de um ecossistema de investimentos, nos apresentar, né, de forma mais robusta. Passando essa primeira fase, a gente precisava crescer, né? Os 2 primeiros anos da Avenue foi muito sobre criar uma reputação inicial, mais com os bastidores do mercado do que com o próprio cliente final, né? 2 anos depois... Mas o mercado é muito desconfiado? Ou o mercado é muito pequeno, né? Embora tenha muito volume financeiro, os players são muito poucos, né? Então os participantes são... E você tem que convencer todo mundo, né? Você não escolhe o concorrente, eu acho. O concorrente te escolhe, não é? Então, e às vezes é um privilégio você poder sentar na mesa. Colocar a gente correta no nosso cap table foi super importante para a gente poder sentar nas mesas e colocar de verdade a ideia de vamos expandir o mercado brasileiro para fora. Isso é pró-país, isso é positivo para a economia, né? A ideia de que investir fora do país era uma coisa intocável não era só do cliente final, também era do ecossistema, não é? Então, ter essa reputação foi importante. O outro sócio foi muito importante para a gente, já numa fase de crescimento, foram os VCs, né? No nosso caso, a gente teve SoftBank e IGA, agora Pátria, né? Que acreditam na gente e colocam capital para a empresa acelerar. Esse é um investimento bom na hora correta. E para mim, vou te contar, foi a primeira vez que eu trabalhei com mais volume financeiro numa empresa que ainda estava em construção, né? E é diferente, porque você cresce de forma muito acelerada, você assume riscos que sozinho não assumiria, mas você difere eles também. Então, você se obriga a entregar resultado. Foi um momento onde a empresa saiu de 10, 20 milhões de reais de faturamento para centenas de milhões de faturamento. E agora, a gente tem um novo sócio, né, que é o maior banco da América Latina, o Itaú. O Itaú. E é um privilégio de um tamanho, porque assim como os nossos primeiros grupos de investidores nos deram reputação, né? Os nossos segundos investidores nos deram aceleração, o Itaú transfere para a gente, né, tanto conhecimento, muito além de clientes e financeiro, traz reputação, ele antecipa em 10 anos a nossa jornada, né? Então, como é que é essa troca? Porque eu justamente ia fazer essa pergunta, porque você tem falado muito de reputação. A reputação que uma instituição, sobretudo uma instituição quando é nova, precisa ter no mercado. O fato, então, de você ter vendido parte da sua corretora para o Itaú, o maior banco privado do país, não foi só dinheiro, então, não foi só os milhões de reais que foi investido ali na jogada. Foi também a questão de reputação. Eu acho que a gente compra futuro com essa associação, né? A jornada da infraestrutura brasileira, do sistema financeiro brasileiro rumo ao exterior é muito grande, né? A gente fala de R$1 trilhão se movimentando, né? Você precisa de muito histórico, você precisa da reputação de um banco centenário, né, que constrói tudo que construiu ao longo dessas décadas, também liderando essa jornada para fora. Ele resolve um pouco das nossas conversas, tanto com o cliente final, mas também com o sistema financeiro brasileiro e americano. Nossas parcerias de negócio, nossos contratos se alongam, né? A reputação da infraestrutura ganha muita potência. E tem uma coisa melhor, né? O que a gente ganha com a chegada de um banco como Itaú no nosso cap table, na nossa empresa como sócio, é a catalisação da indústria financeira internacional. Sabe que em 90 dias depois da nossa associação, todos os maiores grupos financeiros, né, presentes nesse mercado de investimento anunciaram projetos tipo Avenue. Então eu acho que a maior conquista dessa associação foi a gente legitimar a categoria e iniciar a corrida para o exterior, né? Então é um ganho de futuro para a Avenue. Acho que a gente tenta ser um bom sócio para o Itaú, mas quem ganha de verdade é o sistema financeiro brasileiro. E o que você fez e o que você sentiu no dia em que você fechou essa transação, essa venda para o Itaú? Eu acho que a gente vai mudando de fases a companhia. Ela encerra uma fase de construção de categoria e inicia uma fase de responder uma nova pergunta, né? Como liderar gigantes?
Como liderar uma categoria que agora tem tanta substância financeira? Né? Não é só com dinheiro, não é só com clientes. É, de novo, com bastante reputação, com bastante conhecimento, com uma postura nova. Né? Quais são as ideias que a gente vai colocar na mesa? Quais são as ideias que a gente não vai colocar na mesa? Quais são os assuntos que a gente vai liderar? Quais são os assuntos que nós vamos nos afastar? Ele traz para a gente alguns tipos de escolha ou tipos de obrigações que a gente teria feito só daqui a 10 anos. Por isso que ele antecipa. A gente passa a ser signatário de várias convenções que a gente não seria como empresa menor. Né? A gente passa a poder ofertar produtos que a gente não poderia ofertar como empresa menor. Mas a gente também passa a cuidar de patrimônios muito mais relevantes. Sim. Então, de novo, é uma antecipação de... Você deu um número para nós de 80% dos investimentos que têm ido para a renda fixa americana, né? Dos investidores brasileiros indo para a renda fixa americana. Agora vamos falar desses 20%. Porque você falava que o interesse, há muito tempo atrás, era dos investidores brasileiros nas gigantes de tecnologia, né? Numa Apple. E desses 20% hoje, para onde está indo esse... Continua. Continua E a parte interessante acho que hoje o brasileiro ele tem muito mais contato com as marcas internacionais do que até as locais que são listadas na bolsa aqui do Brasil, não é? Então, a possibilidade... Porque se fala muito delas, né? Porque são mais valiosas. E faz parte exatamente do muito mais do nosso dia a dia do que Petrobras, do que Vale do Rio Doce. As empresas que compõem o Ibovespa são as mesmas há 10 anos ou mais. O mercado americano é muito dinâmico. E ele é composto, o índice lá fora, as bolsas lá fora, são compostas por essas empresas que mudam o mundo e mudam as nossas vidas, os nossos cotidianos. Então, o acesso ao mercado internacional traz para a gente brasileiro a possibilidade de investir nessas empresas que estão mudando o mundo, em cases de inteligência artificial. Isso que eu ia falar, Você falou de tecnologia. Mas você falou de inteligência artificial, né? Está tendo uma busca, uma corrida agora para empresas ligadas à inteligência artificial? Assim como aconteceu com redes sociais há muito pouco tempo atrás, agora a gente vê uma busca por empresas não só de inteligência artificial, mas a gente fala das mega tendências. Inteligência artificial, né? energia limpa, carros elétricos. Então, são mega tendências que o brasileiro pode acessar via ETFs, né? Via o acesso direto à empresa. E agora tem uma coisa interessante, e é um movimento geracional também. Sabe que o jovem investidor, aquele que está fazendo sua primeira descoberta como investidor, tem feito sua primeira alocação numa ação americana, ao invés de fazer, como na nossa época, aqui não sei na sua, na minha, que era em poupança. Sim. Então, assim, olha como essa transformação geracional, né, vai impactar a nossa indústria. E de uma forma onde o investidor nasce nativamente internacional. Né? De novo, reforça a nossa visão. Né? Brasileiro acessando o mundo e usufruindo das grandes tendências que vão mudar a nossa vida. Você já viu muita gente quebrando? Muito. Muita gente? Muita gente. Ao longo de 25 anos de carreira. Da sua carreira. Eu acho que a gente teve, assim como a evolução das plataformas de investimento, uma evolução do ambiente regulatório. As pessoas quebravam muito mais há dezenas de anos, há muitos anos atrás, do que quebram hoje. Por quê? Porque você tinha uma regulação com menos presença, com menos fiscalização. As pessoas não conheciam muitos instrumentos financeiros e entravam em tamanhos errados, né, com players errados. Eu acho que hoje você já tem um ambiente de supervisão, governanças, enforcements locais, internacionais, assim, de forma muito robusta. Né? A instituição financeira que hoje não anda na linha, que não tem suas infraestruturas muito bem enraizadas no mundo não só do regular, mas também do ético, não duram. E com isso a consequência é um mercado muito mais saudável e um cliente muito mais resiliente. Ainda tem os seus outliers aí. Né? Claro, mas o que deve fazer aquele investidor, muito provavelmente aquele investidor inicial, que começa a ver o seu dinheiro cair, por exemplo, quando investe numa ação? O que ele tem que fazer nesse momento, Lee? Rebalancear. Acho que assim, o investidor... E não se desesperar, né? Não, o investidor de sucesso... Que eu imagino que você deve ver muito desespero. Muito. E é muito angustiante. Né? O investidor que tem angústia é o que está no tamanho errado. Né? Entrou o tamanho muito grande dentro do seu portfólio. O investidor que ganha dinheiro, que tem sucesso no mercado financeiro é o que tem consistência. Né? Que entende o seu perfil. Meu perfil é muito conservador, eu vou ser muito mais renda fixa do que renda variável. Não, meu perfil eu sou mais jovem, eu tolero muito mais, eu vou ser então muito mais
aberto a colocar mais volume percentual na minha carteira em ativos de risco. O investidor que não entende isso tende a falhar e ele falha pela angústia, né? Porque não consegue esperar, né? Então ele está sempre no extremo da ganância ou do medo. O investidor que se entende, né, que entende o seu perfil e consegue ter consistência, é o que fica ao longo dos anos investido. E o que acontece quando você fica ao longo dos anos investido? O compound anda a seu favor, né? O seu tal do juros sobre juros, o crescimento do investimento sobre ele mesmo. Então é onde eu vejo sucesso. Você é um investidor mais conservador ou mais agressivo? Você na PF, na pessoa física mesmo? Super ultra conservador. É mesmo? Dá até vergonha de olhar a minha carteira assim. Por quê? Porque eu já tomo tanto risco na minha vida empreendedora, né? Tanto risco nas empresas, que o patrimônio mesmo... E assim, eu tenho uma carteira de tão longo prazo, né? E agora com o juro do jeito que está nos Estados Unidos, para mim é no-brainer. Então, mas você sempre foi conservador? Sempre fui conservador, fui conservador. Conservador o quê? 90% em renda fixa? Não, teve alguns motivadores também. Assim, como eu sempre fui muito do mundo renda variável, né? Eu investir em renda variável sempre criou conflitos em mim. Conflitos na minha profissão, né? Então ter renda fixa era algo até regulatoriamente importante. E isso foi me moldando também, né? Eu sempre consegui ter muito da minha atenção, né, focada no meu trabalho. E o meu investimento trabalhando ali para construir meu patrimônio ao longo do tempo. E para mim é o que funciona, né? Tem gente, eu não tolero muito risco dentro das minhas carteiras. Eu sou mais o pezinho no chão. E é engraçado, porque no mundo das empresas, no meu trabalho, eu não sinto risco, né? Então, acho que quem sente mais risco, eu converso lá em casa, acho que até minha esposa, né? Mudar de país e coloca de novo, muda tudo, constrói uma empresa, faz outra. Mas eu mesmo não sinto risco lá. Agora, na minha carteira de investimento, eu sinto risco. E aquilo tira a minha concentração. Então, de novo, acho que quando você se entende, né, e constrói algo a longo prazo, de forma consistente, é o que dá certo, né? Eu acho que eu me entendo o meu risco no mundo empresarial, né, entendo o meu risco no meu mundo de construção de portfólio. Qual que é o futuro da Avenue ou o futuro da Avenue? É talvez você abrir uma nova corretora? Será que não vem uma nova corretora? Eu acho que, assim, toda vez que eu saí de uma corretora ou monto outra, no fundo eu sinto que foi uma falha, né? De não ter mesmo um erro seu? De não ter conseguido manter o longo prazo, porque eu sinto que é a mesma você empresa. Vendeu, por exemplo, a Clear você vendeu para a XP. Mas eu, voltando no tempo, eu sempre penso assim, você encerrar por que você vende uma empresa, né? Ou porque você já encerrou o ciclo dela, né? Já deu o que tinha que dar, ou porque você pode acelerar algo muito grande, né? Então eu sempre nunca fui capaz de acelerar algo muito grande no passado sozinho. Eu acho que dessa vez em Avenue vai ser para sempre. Para sempre. Né? Porque o mercado é tão grande, né? Eu sinto como se tudo que eu tivesse feito na minha vida, né? Todos os aprendizados que eu tive foram para este momento, para esse tipo de contribuição. Acho que a grande contribuição da nossa geração, da minha geração de executivos de mercado financeiro, vai ser a abertura do Brasil para o mundo, né? E você falando desses números, né, de 0% que o Brasil representa, você vê o oceano de possibilidades que você tem ali diante de você, na verdade, né? Bruno, a transformação que a abertura do sistema financeiro brasileiro, a expansão dele para o mundo vai trazer, talvez ela seja maior do que o plano real. É mesmo? Porque a gente vai ter uma abundância de serviços financeiros maduros, uma abundância de oportunidades de preservação de capital, de renda através de investimentos em mega tendências, como a gente acabou de falar, né, que colocam o brasileiro no mundo. Olha que interessante. Mas quando eu era criança, nossa vida de consumo, ela era muito nacional. Sim. Não é? Então, como a gente se alimentava, nosso vestuário, entretenimento, tudo isso que compõe a nossa forma de consumo globalizou. Então, hoje a gente está aqui em São Paulo, ou está em Nova York, ou mesmo na Europa. Essa estrutura de consumo, estrutura de estilo de vida é muito parecida, né? De novo, no vestuário, na alimentação, na gastronomia, no entretenimento. Mas quando a gente fala de finance, quando a gente fala de dinheiro, né, nosso mercado ainda é muito fechado. Sim. A gente nunca teve acesso a produtos de investimento internacionais. Imagina você ir num supermercado e só encontrar produtos nacionais. Tem que ser um supermercado de nicho. Sim. Um mercado do tamanho que é o mercado de investimento e o mercado de capitais brasileiros, né? Num país onde tem 220 milhões de pessoas, a 10ª maior economia do mundo, só ter supermercados com produtos nacionais é um paradoxo, em tanto.
né? Eu acho que essa transformação ela traz tanta coisa, competitividade para o indivíduo, para as empresas e para a nação como um todo. Né? Agora, você está falando do sistema financeiro brasileiro. O que você acha do Banco Central brasileiro? Acho fantástico. Assim, mas literalmente fantástico. E interessante que agora estou 6 anos morando fora. Né? Você mora em Miami, na Flórida, né? Moro em Miami. E nas conversas, e assim, você vai aprendendo também a conversar com gringo, né? Sobre como é que funciona o sistema financeiro lá, né? Como que as interações da evolução da tecnologia, da indústria acontece lá. E a grande referência é o Banco Central brasileiro. A grande referência é o Banco Central brasileiro. Eu lembro que logo que eu cheguei, uma coisa que me surpreendeu era o tempo que demorava para transferir dinheiro de um banco para o outro. Né? A quantidade de uso de cheques que a gente ainda tem lá. Sim. Né? Que é assustador, né? E quando eu falava assim, no Brasil eu transfiro dinheiro da minha conta para a conta de uma pessoa que eu acabei de conhecer, né, em 1 segundo, a resposta é, tá de brincadeira. Né? Isso não dá para acontecer. Então assim, a gente tem muito a contribuir. E hoje o que o Brasil fez dentro dos sistemas de pagamento, e isso não é de agora só de Pix, isso vem lá do SPB, dos anos, começo dos 2000, né? É referência para o mundo. Né? E hoje, com essa penetração, os mercados mais próximos, o Brasil virou exemplo. E é um exemplo liderado pelo Banco Central. Não só no ambiente tecnológico, regulatório, competitivo. Enfim, acho que esse é um dos grandes exemplos que o Brasil está exportando para o mundo. Li, a gente tem uma participação agora de um colaborador seu, que muito provavelmente, eu acho que você nem está sabendo disso, mas ele veio aqui fazer uma pergunta para você. Pergunta para o CEO agora, com esse seu colaborador. Fala ali, a gente já está junto, né, há algum tempo, começando aquela salinha ali na Faria Lima, 30 metros quadrados, clima de startup, post-it na parede, muitas ideias, muitos projetos. E a gente viu a empresa amadurecer, crescer, desenvolver essa categoria. Cada vez mais esse negócio vem ganhando tração, né, no mercado financeiro nacional. E o que você vê olhando para frente, né? O que você espera da Avenue? Onde é que você imagina a Avenue caminhando e ajudando o brasileiro aí a expandir a sua vida financeira global? Que surpresa legal. Esse é Will Castro Alves, que é o seu estrategista-chefe, né? E meu sócio, meu amigo, né? E o Will, assim, nosso maior porta-voz. Eu acho que para ver o Will, ele tem uma coisa que é super legal, que ele é o brasileiro perfeito se internacionalizando. O cara que saiu lá do Rio Grande do Sul, né, veio para São Paulo, aprendeu o mercado financeiro, se especializou, foi morar fora, se apaixonou por uma inglesa, casou, tem duas filhas lindinhas, né, uma americana. Então, é um brasileiro que virou global, assim, né? Então, para mim, ele é um exemplo do como a gente tem que construir instituição financeira para ter mais e mais e mais Wills no Brasil. Mas, indo para a pergunta dele, né, o que eu espero? Assim? Na verdade, a coisa que mais me orgulha na Avenue, quando eu olho assim, para o nosso time, né, para a nossa cultura, é ver como a turma é capaz, né, é capaz de construir uns negócios, né, que transformam a sociedade, de verdade. Né, e como eles conseguem se desenvolver de forma... E eles não, a gente, né? Eu me coloco junto. Como a gente tem conseguido nos desenvolver de forma contínua, né? E o que eu espero é que a gente continue com essa pegada de encarar desafios de forma natural, né? E entender a responsabilidade que é daqui para frente. Então, é sempre um saudosismo a gente lembrar de estar sentado no sofá com 3 pessoas imaginando o nome da empresa, né, com post-its e como vai funcionar. E foi assim mesmo? E foi assim. A Avenue veio do quê? Veio da Avenida Faria Lima, não? Veio de conectar um ambiente ao outro. Ah, tá. De conexão. Mas esse sonho de ir construindo e encarando grandes desafios, mas também ganhando a postura correta, né, o tom de voz correto, sempre foi algo que nos premiou demais. E eu acho que agora a gente entra num momento onde a gente precisa que todos nós, como colaboradores, né, como construtores dessa avenida, que corra na nossa veia essa postura da responsabilidade do que é isso, do que é liderar essa categoria tão importante para o país. Né? Que, de novo, eu acho que essa é a grande contribuição da nossa geração. Eu espero o time, e assim, eu sei que o time da Avenue não sente a pressão e ele é confortável em liderar gigantes. Essa é a capacidade que me dá muito orgulho quando eu chego no escritório.
né, para trabalhar todo dia ali. O seu pai, você comentou aqui, o seu pai, ele já tinha uma corretora, né? Sim. Qual foi a grande lição que seu pai passou para você? Muito trabalho. Né? Então, tem que acordar cedo. Tem que acordar cedo e continuar construindo. Né? Acho que quando você começa a entrar num estado de só tocar o dia a dia, aí está na hora de passar para outra coisa. Né? A construção contínua, o desenvolvimento contínuo é um negócio que eu sempre vi em casa. Né? E mirar alto. Né? Você vai mirar alto, você vai acertar mais ou menos lá em cima. Você vai mirar baixo, você vai acertar mais ou menos lá embaixo. Né? Agora, mirar alto, né, pressupõe a sua dedicação em também crescer. E, de novo, não é crescer só no lado financeiro, é crescer no lado de conseguir liderar, né, liderar para cima, para baixo, para os lados. Né? E a liderança, para mim, ela é nada mais, nada menos do que ser o porta-voz da visão. Eu brinco lá na Avenue que minha grande chefe é a visão. A gente tem uma visão clara ali. Todas as contas emitidas no Brasil terão componente internacional no futuro, né? Nativamente. Com essa visão, né, o que a gente faz com ela? Como é que a gente posiciona a nossa empresa? Como a gente posiciona as nossas carreiras? Como é que a gente posiciona a vontade de contribuir? Né? E a gente descobre essa resposta em conjunto ali. Então, para mim, E é essa lição que você passa para os seus 2 filhos? Mas... Ou são outras? Eles ainda são pequenininhos. Não, né? são pequenininhos, São 2 crianças, então, mas são essas lições que... Vamos mudar a pergunta, que você quer passar para eles? Eu passo para eles assim, uma visão muito clara do mundo que eles vivem, né? Do privilégio que eles têm e da capacidade que eles têm que construir em colaborar. Né? Então, uma coisa que me atrai muito na cultura americana aqui no Brasil, quando eu era criança, tinha mesada, né? Então a gente aprende a ganhar dinheiro e guardar dinheiro. Lá nos Estados Unidos eu te descobri a cultura do construir, sabe, montar banquinha de limonada? Né? Ele aprende a ganhar dinheiro, aprende a contribuir, aprende a trocar experiências e o que deu certo aqui, o que não deu lá. Então eu acho que eu tento mais do que ensinar é fortalecer essas virtudes que eles têm. Investir muito mais na parte boa deles. Né? Meu filho é muito bom de matemática, minha filha é mais pro lado de artes e esportes. Então, assim, ao invés de tentar só corrigir os outros lados, como é que a gente investe nas fortalezas deles? Né? E como é que a gente investe de um jeito que eles se sintam tão seguros a ponto de espalhar isso para o mundo? Né? Para mim, acho que é um pouco do que eu tento passar para eles. Quem são suas referências na vida e nos negócios, Lee? São tantas, são tantas. Vamos elencar algumas aí, pouco. Vamos focar em mundo dos negócios mesmo. Quem você vê e você olha como uma referência? Tenho várias, assim, eu tenho várias referências ao longo do tempo. E eu gosto de referências clássicas, né? Eu cresci, assim, grande parte do meu início de carreira, obviamente por conta de trabalhar com muita tecnologia, era Steve Jobs, né? Acho que hoje Elon Musk é um negócio bizarramente incrível de acompanhar a história dele. Acabei de ler a biografia. Até a estrutura da biografia é um negócio doido, porque o autor tem que ir e voltar no tempo, porque ele faz tanta coisa ao mesmo tempo, que transforma tanto o mundo. Mas a grande inspiração que eu tiro desses empreendedores é o impacto que eles causam. E o impacto positivo na sociedade geral, em pessoas que eles nem conhecem, né? E numa contribuição positiva. Então, assim, para mim é uma referência grande que eu acho que falta no mundo de investimentos, falta no mundo financeiro. Falta? Você sente isso? Acho que falta. Mas você sente o quê? A necessidade de mais... impacto. Tá. Né? Então, qual foi a última instituição financeira no Brasil e no mundo que causou grandes impactos? A gente tem vários exemplos. Né? E quando você causa impacto positivo, você cresce, né? Você floresce. Então, acho que a gente tem que importar de outras indústrias essa vontade de transformar o mundo de verdade. Né? Muito bem, nós conversamos com Roberto Lee, um empreendedor nato, um empreendedor brasileiro e que construiu ao longo do tempo, o último grande negócio dele é a Avenue, a corretora Avenue. Foi um prazer imenso recebê-lo aqui, papo excelente e muito legais as suas lições aí de empreendedor mesmo. Obrigado, Lee. Obrigado, Bruno. Conta comigo aqui sempre que precisar trocar uma ideia, vai ser um prazer estar aqui. Obrigadíssimo.